Bem-vindos ao Fightou Podcast, esse é o episódio número 8. Eu sou o Renan Kendi e hoje no programa contamos com Flávio Baroni. Nós conversamos um pouquinho sobre Kendo, sobre ele e também um pouquinho sobre o Fightou Podcast, a mídia podcast. Confere aí o nosso papo. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site fightoupodcast.blogspot.com.br. Críticas e sugestões, fightoupodcast@gmail.com. Bom, tô aqui com o Flávio Baroni, ele treina no Jirê, é isso mesmo? Isso, no Jirê. Cara, como é que você começou a fazer Kendo? Cara, eu comecei, deixa eu ver, foi em 2000. Eu sou carioca, né? Eu morava no Rio na época e tem um amigo meu, o Eduardo, que, enfim, a gente era vizinho e ele conhecia, né? Ele não treinava, mas ele treinava karatê, na época era Shodan, talvez hoje ele seja Nidan. E aí a gente tava conversando muito, assim, quando eu tinha 15 anos de idade, eu treinei esgrima, a esgrima ocidental, né? E só que aí achei meio chato, assim, nada a ver, tá? Enfim, não me identifiquei. Aí uns anos depois eu tava conversando com o Dudu e falei, pô, eu queria voltar, mas não era bem isso que eu queria. E aí ele falou do Kendo pra mim. Ele falou, cara, eu já te conheço há um tempo, eu tenho certeza que você vai gostar de treinar Kendo. E eu falei, pô, e como é que é? Aí ele me contou, né, que era em sua essência uma esgrima, mas oriental e, enfim, tem muito mais trocação, muito mais energia, muito mais dedicação, inclusive, assim, do ponto de vista espiritual. Enfim, foram vários elementos que ele falou, cara, vai lá ver. E aí ele me indicou a Mugen, que era a que ele conhecia, que ele também não treinava, enfim, talvez fosse a referência que ele tinha, que fica na Lapa. Aí eu fui lá, conversei com o Sensei André, e aí foi muito engraçado, porque o André me fez ficar assistindo um mês, cara. Que isso? Foi muito engraçado. O André é um doce de pessoa, mas eu não sei se ele passou por muitos desapontamentos, né? Porque até como vocês estavam comentando nos outros episódios, a desistência é muito grande, né? Sim, verdade. Por parte dos novatos e tal. Então, ele falou pra mim, eu assisti o primeiro treino, ele falou, pô, você gostou? Tal. Eu falei, achei bem legal, queria fazer. Ele falou, cara, assiste mais um pouco pra ver se é isso mesmo, tal, você só viu um treino. E aí eu fiquei um mês assistindo, indo assim, a Mugen são 4 vezes na semana, né? Eu ia tipo uma vez por semana, ia assistindo. Aí foi num sábado e era outro tipo de treino, né? Então eu vi kata, vi de keiko, vi kihon, vi um monte de diversidades. E aí depois ele falou, então, você quer fazer mesmo? Eu falei, quero. Aí começamos. Então, eu comecei em 2000 e fiquei na Mugen até 2006, que foi quando eu me mudei para São Paulo. 2007, comecei de 2007, né? Mas, Flávio, você contou que você está buscando alguma coisa. Eu sei que Isso. você é diretor, né? Uhum. E tinha alguma influência dos filmes para você querer praticar algum tipo de arte marcial com espada? Anteriormente a você se tornar diretor ou gostar de filmes? Ou você começou a gostar de filmes e se interessou? Não, eu tinha um interesse muito em uma arte marcial, mas era uma coisa paralela ao meu interesse por filmes. Inclusive, nesse ponto, o Kendo me levou para o universo japonês, que eu conhecia muito pouco. Fiquei fascinado, então eu comecei a estudar muito, comecei a ler, eu comecei a consumir muito conteúdo e naturalmente foi abrindo um leque para mim. E aí que eu, enfim, sempre
gostei de filmes e adoro cinema, e comecei a olhar o cinema japonês, que eu conhecia muito pouco. Comecei a conhecer depois que eu treinei Kendo. E hoje é um dos meus cinemas favoritos. Kurosawa é meu diretor favorito, enfim, e aí também comecei a enxergar muita, assim, não só procurava assistir os filmes do Kurosawa, por exemplo, pelo olhar cinematográfico, mas também por uma abordagem de como ele lidava, como coreografava as lutas, enfim, eu comecei também a ter uma inclinação, né, por estudar isso. E hoje é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo alguns filmes e tento decupar como estão coreografando, como que tipo de não só de técnica, mas de sentimento, né, de verdade que a cena te dá quando você vê uma luta, tal. E isso veio depois que eu comecei a treinar Kendo, na real. Eu acho que o gosto pelas coisas acabou se misturando. Daí você veio para São Paulo e então, como é que você descobriu o Jirê? Ou por que você está no Jirê? Então, foi uma história... Foi assim, quando eu fui para São Paulo, na verdade, eu me mudei em 2007 para abrir uma produtora aqui. E aí eu fiquei no Butantã, comecei a morar no Butantã, e comecei a treinar, na verdade, meus 6 primeiros meses, eu treinei lá no Piratininga, com o Watanabe Sensei. E aí, mas durou muito pouco tempo, assim, porque realmente eu vim muito na cara e na coragem, sem grana, na verdade endividado, e foquei toda a minha energia na produtora, o que levou muito tempo, na verdade, para ela me render. E a consequência disso foi, acho que não só pela demanda, mas muito mais por uma falta de disciplina minha, ou talvez por priorizar demais querer empreender o meu negócio, eu parei de treinar. E aí eu fiquei 2007, 2008, 2009, 2010, eu fiquei 5 anos sem treinar. Então, na verdade, foi quase o tempo que eu treinei, né? Eu treinei 6 anos no Rio, depois eu fiquei 5 sem treinar. E foi uma experiência também muito interessante, porque eu lembro que o CC André me ensinava muito, assim, eu sou muito grato por ele, porque eu acho que ele soube me ensinar o Kendo de um jeito muito, muito humano, assim, muito, muito fácil de interpretar as questões do Kendo na prática da vida, sabe? Então, lidar com obstáculos, aceitar derrotas, procurar superar, ter humildade para enxergar os problemas, enfim. Eu brinco que esses 5 anos que eu fiquei sem treinar foi, na verdade, o período em que eu mais apliquei o Kendo na minha vida. E eu não sei se eu teria, por exemplo, tido força interior para levantar esse negócio e, enfim, ver ele realizar se eu não tivesse treinado Kendo. Foi a fortaleza, assim, psicológica que ele me deu e espiritual foi muito, muito boa. Então, por isso que você tinha comentado ontem comigo, no Seibukan, que eu tava no carro e ouvi o episódio 6, né? Isso. E você falou que se identificou muito. Muito, muito. Porque vocês estavam falando dessa pauta especificamente na conversa, né, quando ela surgiu. Nossa, eu me identifiquei demais porque eu vivi isso, muito. Só que eu vivi de um modo muito inconsciente. Tanto é que eu voltei pro Kendo quando me caiu a ficha. Eu fui vivendo e correndo atrás do meu caminho. 5 anos depois eu vi o negócio realizado, eu vi tudo que tinha conseguido, e aí eu falei, nossa, se não fosse Kendo, eu não sei se rolava assim. Ele me deu muita força, eu falei, caramba, na real eu preciso voltar. E aí foi essa volta? Então, foi difícil, porque eu tinha uma frequência de treino muito boa lá no Rio, né? Assim, eu treinava, sei lá, eram 4 vezes por semana, tinha períodos que eu conseguia treinar muito tempo, todos os dias, às vezes 2 vezes, tá? Mas era muito intenso. Então,
Eu tirei todas as minhas graduações, eu tirei lá, né? Em 2006 foi quando eu era... Foi exatamente o ano que eu tirei o Unidam. E aí você volta depois de 5 anos, cara, os movimentos, assim, o corpo tá enferrujado, você ainda se lembra, mas eu voltei como um xoxincha, sabe? Era muito, assim, tava muito travado, só que a cabeça ainda lembrava das coisas, então a cobrança interna, eu comigo mesmo, era muito forte, porque eu sabia que eu sabia mais do que estava fazendo, mas também tinha que respeitar todo um processo para o corpo se readaptar de novo, né? Treinar para, enfim, redescobrir a técnica. E aí no Jirê, eu entrei no site da CBK, aí eu vi os dojos e o Jirê era o que ficava mais perto da minha produtora. Então isso para mim otimizava muito. Daí eu fui lá. Na época era também no Bom Retiro. Então, minha produtora ficava na Vila Leopoldina. Então era rápido, eu só pegava a Marginal e conseguiria estar lá mais fácil. Tu lembra do primeiro treino lá? Lembro. Porque, eles são, em sua maioria, coreanos, né? Se não todos. Porque é um bairro, o Bom Retiro é um reduto de coreanos. Total. Como é que foi a experiência? Isso foi engraçado. Porque, imagina, o meu contato com o coreano até então, acho que tinha sido nenhum. Enfim, de cara, a primeira coisa já era o vocabulário, né? Contar até 10 é diferente. Nossa, né? Até agora, se eu sei, acho que eu sei até 8. 9 ou 10 eu dou uma improvisada. Mas, então tem toda uma questão de nomenclatura, assim, mas o treino em si é como a gente conhece. Mas eu gostei muito de como eles me receberam. Isso me pegou muito, sabe? É um dojo pequeno, eles são muito amigáveis, assim, foram muito legais. Assim, o Bo me recebeu, assistiu o treino, aí me convidou, eu fui, assim, eu fui muito acolhido. E aí eu fiquei com um carinho muito grande, assim. Eu falei, nossa, eu acho que é aqui. Tanto é que, na real, hoje eu nem tenho mais minha produtora, né? Eu já estou em outro lugar, estou trabalhando na Vila Olímpia, então se for ver, eu estou bem longe agora do Jirê. Se eu for partir da minha primeira decisão, que foi geográfica, né? Mas ali ficou minha casa, né? Então, agora eu gosto muito, enfim... Adorei conhecer os coreanos e ter mais contato. Enfim, foi um vínculo, né, que se construiu. E foi muito bom. E o treino? Foi igual? Diferente? Falando do treino, né? Do meu primeiro treino lá, eu lembro claramente como eu levei esporro. Como esporro assim de cobrança, né? Deixa eu até falar melhor assim, mas como eu fui cobrado, porque tava muito ruim, né? Tava tudo ruim. Corpo, espírito, enfim, posicionamento de pé. E aí foi bem duro, mas é isso aí, né? Vamos tentando. Um dia, cada treino, um passo para frente, vai crescendo e pouco a pouco a gente vai evoluindo, assim. Para mim foi um recomeço muito forte. E só que eu acho que a casa também, não sei, me acolheu tão bem que fez esse recomeço ser gostoso. Sofrido com cobrança, mas também gostoso quando você vê resposta, né? Quando você começa a responder a isso. E sempre após os treinos rolava aquela saidinha? Sempre. Isso eu acho muito legal. Esse ritual de confraternização pós-treino eu acho muito importante. Você já tá no Bom Retiro e eles te levam para uns bares bem diferentes, né? Super, cara. Nossa, a primeira vez que eles me levaram no Pojan, que era um bar coreano, e eu não conhecia nada, nunca tinha comido comida coreana. Achei uma delícia. Assim, eu adorei. Inclusive, já voltei lá outras vezes, levando uns amigos meus para apresentar.
porque achei a comida deliciosa. E, na real, criou uma relação tão legal com a cultura que em 2014, 2 anos atrás, eu fui para Seul. E fui para lá, enfim. Passeio? Eu juntei duas coisas. Eu fui para lá porque um filme meu tinha sido selecionado para o Festival de Cinema Infantil de Seul. E aí eu aproveitei e falei, nossa, eu vou acompanhar o filme, que o festival me dava a estadia. E aí já emendei em uma semana de férias. Entendi. E nossa, foi legal pra caramba, assim, porque você também já tá um pouco mais acostumado. Eu tive problema nenhum com comida, adorei. Era legal, assim, agradecia, né, Kamsahamnida pra eles. Eu lembro que o pessoal do festival ficava, pô, você conhece um pouco da Coreia, tal. Daí eu falei pra eles do dojo, do dirê. Enfim, é uma cultura que eu não conhecia nada e aprendi a gostar muito. Bacana. Quer falar o seu filme aí, que foi selecionado? Fazer uns jabás? Esse filme já foi lançado. Ele é um curta que eu ganhei um prêmio aqui da Secretaria de Cultura de São Paulo, que eles selecionam 10 roteiros, aí premiam e dão uma grana para você fazer o filme. Aí em cima desse prêmio eu fiz esse curta, que era um filme de terror infantil, e ele, assim, para criança de 6 a 8 anos, né? Então é um terror muito ingênuo, assim, a atmosfera, o filme é escuro, o som, mas e era uma releitura do Bicho-Papão. Isso foi muito legal, porque, assim, na verdade ele é um arquétipo muito comum em várias culturas, né? E era uma coisa que eu tinha muito nervosismo, e quando eu passei o filme em Seul, foi o lugar que eu fiquei mais tenso, porque a gente passou esse filme no Canadá, nos Estados Unidos, na França, em vários lugares, mas todos eram do Ocidente. Então, a primeira vez que eu estava mandando o filme para o Oriente, um filme falado em português, aí eles fizeram a legenda para coreano, mas imagina, né, crianças vendo o filme legendado numa atmosfera, numa coisa assim que não se parece em nada, né, E aí sempre quando a gente faz a sessão, depois tem um debate, né, tem um Q&A com as crianças e educadores. Então, a julgar pelas perguntas, né, que elas fizeram, era uma coisa muito... Elas tinham entendido o significado do filme, que é uma relação, uma história de amizade entre 2 garotos, um cadeirante, um primo de 2º grau, que vai passar um feriado no sítio, eles vão passar um feriado no sítio juntos e não se conhecem, né? E lá eles têm uma relação com esse monstro, que a todo momento ele se nutre do medo deles, então ele precisa alimentar, então precisa ser assustador, mas ao mesmo tempo tem uma quebra quando os garotos entendem que esse medo ele é necessário. Esse monstro, essa figura, né, do bicho-papão, normalmente é o primeiro contato que a criança tem com medo. E aprender a lidar com esse sentimento é extremamente necessário na vida adulta. Então, aí eu meio que pensei, bom, então no fundo esse monstro não é mau. Ele tá ali para ajudar essas crianças, mas é que o jeito dele é ser mau. Ele não é gentil, ele é negro, ele é sombrio, ele é assustador, mas tem, enfim, eu subverto ele no fim para trazer essa natureza mais, essa finalidade positiva que ele representa. Então eu tinha muito medo de como as crianças lá em Seul iam entender isso. E foi total, foi perfeito, assim. Elas, inclusive uma professora me falou que eles têm um bicho-papão lá, eu não lembro agora o nome, depois a gente pode até procurar no Google, que deve ser fácil de achar, mas eles têm essa figura também, né? Então isso é um arquétipo de fato universal e ter visto isso na prática, né? Crianças de 6, 7 anos vendo um filme brasileiro e no fim
entendendo. Com certeza várias coisas devem ter passado e elas não devem ter pego. Até por ler legenda. Elas conseguiam. Legenda, né? Como elas estavam lendo aquilo. Exato. Só que a essência da história elas pegaram. E isso eu achei muito interessante. Para um diretor isso deve ser bem bacana, né? A sua linguagem foi universal. Todo mundo entendeu a mensagem. Foi. E eu suava muito de nervoso. Eu suava muito, porque eu falei, nossa, eu vim até aqui, e se esse pessoal não entender nada, né? O que eu vou falar depois? Vai ter o Q&A, eu vou falar o quê? E foi massa, assim, foi realmente uma surpresa muito boa. Mas aí foi isso, assim, esse já foi em 2014, o filme foi lançado em 2013, na real. Esse foi um dos últimos festivais que ele passou. E agora ele já... Enfim, eu já tô me preparando para fazer o próximo. Quanto ao Kendo, a gente sempre faz essa pergunta. Você se lembra do primeiro dia de Bogo? Então, cara, vocês estavam falando disso no outro episódio e eu fiquei pensando... A gente fala disso em todos, na verdade. Então, pra ser bem honesto, eu me lembro pouco. Foi em 2000, né? Foi 6 meses depois que eu comecei a treinar. Eu me lembro... Porque assim, era muito quente lá no... Bom, o Rio é quente pra caramba e era muito quente lá o nosso dojo. Então, algumas coisas que eu me lembro era o calor do meio, o sufoco e o tenogi que caía no meu olho, cara. O taoro ficava caindo no meu olho e era... Nossa! E eu tentava lutar, eu não conseguia me virar com aquilo. Eu falei, nossa, ele caiu. Teve um dado momento que ele cobriu, assim, eu fiquei caolho, né? Fiquei tipo uma parte do tempo ficar olhando. Aí o Sensei André percebeu, ele enfiou a mão por trás assim, puxou pra subir. Isso inclusive foi... Eu demorei alguns meses pra me entender com o Tenogi. Mas eu me lembro, assim, eu tenho essa memória do Tenogi, o sufoco também. Pouca coisa, eu confesso. Isso foi há 16 anos atrás, né? Quase, né? 15 anos e meio, então faz tempo. Não, me lembro pouco, assim. Talvez eu deva perguntar pro Sensei André, se ele se lembra. Eu me lembro bem do meu primeiro campeonato. Isso eu me lembro bem. Porque era assim, a gente saía do Rio, né? Era meio pesado. A gente pegava um ônibus, aí chegava às 6 da manhã na rodoviária e ia direto. Mas nesse era um campeonato no Bunkyo. Foi a primeira vez que eu tinha ido lá. E eu já estava em São Paulo, não me lembro o que eu estava fazendo, foi em 2001. Tá, acho que eu estava em algum evento de cinema, alguma coisa assim, daí ia ter o campeonato, eu confirmei, falei pro Sensei, não, eu vou, já vou estar lá em São Paulo, só que aí não foi ninguém da Mugen. E nossa, imagina, eu tinha 1 ano de treino e nunca tinha participado de um torneio. Aí na hora de perfilar, ficou eu lá. Então, assim, isso eu me lembro muito. Isso tá muito vivo, eu lembro como eu fiquei nervoso, com vergonha. Foi muito engraçado. Caraca, só tinha você? Só. Mas, aí eu perdi minha primeira luta, não lembro. Acho que era alguém do Bunkyo. Mas aí fiquei lá, né? Fiquei assistindo, porque enfim, era a primeira vez que eu tava vendo. Então, eu perdi a primeira luta e fiquei lá. Passei o torneio lá entendendo as quadras, né? Enfim, vendo os ippons. Pra mim era tudo novo. Então, eu me lembro muito bem desse torneio. Porque foi muito educativo, assim, foi muita informação pra mim um dia. Foi bem legal. Depois do torneio, rolou alguma coisa? Só voltaram pra casa? Foi isso? Sim. Aí voltei. E aí voltei. Aí na segunda eu fui pro treino e falei, pô, vocês não foram e tal. E realmente o André, esse André, ele trabalha na Petrobras, ele sempre viajou muito, né?
a trabalho. Então, volta e meia ele tinha uns contratempos assim e não ficava disponível mesmo. E a galera, enfim, a galera estava na faculdade, não lembro porquê, mas foram se enrolando e acabou que não foi ninguém. Mas aí eu contei, né? Falei, pô, mas eu fui, aí contei do que eu vi, do que eu entendi observando. Aí foi bem legal. Mas aí depois a gente fazia sempre umas caravanas, assim, pros torneios, né? Sexta-noite, e pros exames também, né? Sexta-noite, chegava 6 da manhã e ia direto. Era divertido. Ô, Flávio, eu não sei se você ouviu o episódio 4, Exames e Campeonatos. Sim, ouvi. Você tem uma hora que eu cito você. Tá lembrado? Não. Não tá? Acho que eu tô contando como é que foi o primeiro campeonato de Kendo que eu fiz na minha volta. Sei. E eu lembro que foi contra você. Foi no Shofukan. Não, na verdade foi o campeonato do Shofukan lá no Tietê, sabe? No Tietê? Tá lembrado? Não, qual que é o Tietê? Porque era um clube dos dentistas, alguma coisa assim. Caramba! E aí a gente lutou, foi isso? A gente lutou. Caramba! Ué, então eu acho que eu não ouvi esse podcast. Peraí, deixa eu até entrar aqui. Foi em 2003. Foi em 2013. 13. Ah, porque eu me lembrava, em 2013, teve o brasileiro, teve o do Suzano, teve mais um, é verdade. Nossa, vou pegar esse podcast, mas me conta aí então, como é que... Mas talvez eu esteja meio enganado se eu coloquei na edição o seu nome. Porque quando eu tava contando a história, eu falei, eu lutei com... O primeiro cara que eu lutei foi o Flávio Baroni. Inclusive, ele deve estar escutando. Agora eu tô em dúvida se eu coloquei ou não na edição. Então, que eu acho que... porque eu ia guardar. Mas eu enfim... acho que eu não ouvi, mas... Deixa eu ver. Vai ter o campeonato de exames. Não, mas eu também acho que eu não ouvi esse podcast. Acho que eu ouvi direto o 5 e o 6. Acho que foi isso também. Pô, vou ouvir, que massa. E aí... Nossa, eu não me lembrava. Aí a gente lutou. Isso, eu acho que você acertou um kotê assim de primeira. Com certeza eu perdi. Aí eu com 1-0 pra você, eu encaixei um Kaishido, aí foi pra prorrogação e acabou o tempo. Aí acabou sendo decisão dos juízes. Foi uma decisão dividida, né? 2 pra mim e 1 pra você. Nossa, velho, cara, se bobear... Eu vou procurar, se eu achar eu te mando, aí você pode publicar, porque o Bo filmava muito as nossas lutas. Se bobear, a gente tem essa luta filmada. Inclusive eu tava até procurando essa luta outro dia. Eu sei que eu tenho um pedacinho assim no Instagram, mas a luta inteira eu não tenho. Tava até procurando, eu não achei. Caramba! Não, eu depois vou procurar e... Se eu achar, eu te mando, porque a gente filmava. E eu lembro que o Bo postava no YouTube pra depois a gente ver e tal. Depois me mande. Eu vou procurar. Nossa, cara. Foi 2013, né? É muito tosco. A lutinha é muito tosca. Não, imagino. Nossa. Vou fazer o quê? 1 ano que eu tinha voltado. Tá muito ruim os dois, assim. Tá horrível. Nossa, pô, mas legal, vai ser legal rever isso. Que maneiro! Bom, você falou do episódio 5 e 6. O que você tá achando do podcast? O que você achou a primeira vez que você ouviu, que eu mandei pra você? Então, eu achei muito, muito legal, porque eu acho que é um conteúdo que você tá conseguindo assim, produzir, que é para quem gosta de Kendo, assim, muitas vezes a gente não treina, a gente treina no nosso dojo, mas a gente também estuda, né? Então, vê vídeo sobre isso, lê sobre isso,
E esse podcast é um, para mim, pelo menos, eu vejo como um ótimo conteúdo, porque ele se torna prático. Eu pelo menos, tô ouvindo sempre no carro, né? Então, deixa eu rolar. E aí, é como eu te contei, né? Assim, eu tava ouvindo os episódios de vocês e refletindo, caramba, como foi meu primeiro treino? Caramba, eles passaram por isso quando se afastaram, sentiram isso. O meu sentimento também foi muito parecido. Então, gerou toda uma reflexão que é muito interessante, né? Que você tá também amadurecendo na compreensão e no entendimento e compartilhando conhecimentos e visões. Então, eu acho que o podcast é uma ferramenta muito, muito prática de consumir, de usar. E é tão difícil, né? Assim, eu pesquiso muito sobre o conteúdo de Kendo na internet e tem muita coisa, mas eu ainda acho que é pouca coisa perto do que se poderia ter, sabe? Você pode encontrar são os blogs, né? Os estrangeiros que moram no Japão, treinam e sempre publicam suas impressões, seus artigos. Mas, pô, tem que ler inglês, tem que entrar na internet. Também tem que entrar na internet. Mas tem que ler, né? Sim. Se você tá ouvindo o podcast, você tá numa conversa, mas você só não tá participando dela. Você tá só ouvindo. Sim. Você pode estar lavando louça, no carro, no trânsito, no trabalho. É bem mais prático. Eu realmente não tinha o hábito de ouvir, né, podcast. Mas eu achei realmente prático, cara. Dá pra fazer ações simultâneas e ir absorvendo o conteúdo dele. Assim. Pra mim foi ótimo. Eu dou o maior apoio aí pro Faitou, cara. Pô, eu acho que tem que bombar, inclusive pra muita gente, assim, iniciante, sabe? Eu acho que tem muita reflexão, muita coisa que é dita que você escuta, às vezes não pode não compreender, até porque pode não ter passado por determinado estágio de vivência para entender, mas lá na frente essa ficha pode cair, sabe? Inclusive eu tô fazendo agora, que eu ainda não tinha feito, eu tô procurando no iTunes Store. Como é que é? Só botar Faitou no search? Kendo, Faitou, acho que vai aparecer. Vamos ver aqui, ó. Você estava contando sobre... É um conteúdo legal, né, para iniciantes. Justamente quando eu faço perguntas para as pessoas que treinam mais tempo, são perguntas justamente para mostrar para as pessoas que estão começando ou pretendem começar como é a visão de quem já treina mais tempo e os percalços pelos quais eles passaram. Eu acho, ou seja, dividir uma experiência, isso eu acho que é muito válido. É bem isso diferente é muito válido. de ler, né? Ler algo. Quando você ouve a pessoa contando, fica muito mais impactante, ao meu ver. Sim, e também como é que eu vou dizer? Isso é muito humano, né? Assim, você tem é o poder da palavra, né? A palavra traduz um pouco a gente. Você também, quando você lê um texto, você acha super importante porque é um momento também de reflexão e a sua interpretação daquelas palavras. Mas ouvir o discurso oral, ele tem a sua força porque ele humaniza, né, aquele discurso por quem está falando. E isso vai em todas as esferas, né? A personalidade, o jeito, o tom de voz, até as pausas. Mas o discurso oral tem sua força, né? Inclusive, durante muito tempo na nossa história da humanidade, foi a principal forma de transmitir conhecimento. As pessoas deviam se juntar em volta das fogueiras e conversar, né? Imagina. Quase ninguém sabia ler e escrever. Então, os conhecimentos se transmitiam pela oralidade. Assim, isso tem força mesmo. Eu acho que é uma ferramenta útil. E o podcast dá para, enfim, a gente já usa a nossa interface moderna e consegue disseminar isso com mais facilidade, né? E aí, achou no iTunes? Achei.
Oh, bacana. Tá aqui. Inclusive, o primeiro tá com popularidade máxima. É que eu que escutei. Mas eu não tenho como botar no ranking. Como é que é? Não tem como ranquear? Dá pra... Acho que dá sim depois pra eu vou procurar dar aqui. um rating, né? Dar uns 5 estrelas, comentar. Sim. É que às vezes eu baixo pelo iTunes pra ver como é que tá funcionando o site, né? Como é que funciona. Sim. Aí quando eu vejo, eu escuto um programa e, a popularidade foi pro máximo. Porque, pô, teve uma audiência máxima de uma pessoa, né? Agora não tá o 6 aqui. Tá 1, 2, 3, 4, 5. Jura? Pelo Caramba. menos pra mim não carregou o 6. Não sei, deixa eu dar um reload aqui. Ih, deu problema no feed. Não, carregou. Aí, Opa. ó. Apareceu o 6. Não tava aparecendo antes, agora apareceu. Tá aí os 6. Bom, porque fazer o feed pra iTunes deu um trabalhinho, hein? Não, tá aqui. Engraçado, a primeira vez que eu botei tava dando do 1 ao 5. Agora tá aqui. Mas, enfim, eu acho que é uma ferramenta muito útil, cara. Foi uma ótima ideia. Se for ver. A ideia surgiu porque eu também gosto de podcast. Eu escuto, eu vejo um filme, alguma coisa, eu vejo que, lançaram um podcast sobre esse assunto. Às vezes você não tem com quem conversar sobre esse assunto. E aí você baixa um podcast e vê pessoas falando sobre aquele assunto que você tá na vibe no momento, né? Isso é muito bacana. Sim. E você também curte muito pesquisar sobre o Kendo, não? Eu acho exato. Cara, que eu acho que me parece que também essa vontade de não sei, é uma interpretação, né, que eu tive, não sei se de que é uma ferramenta, uma ótima ferramenta e que atende exatamente como se fosse essas curiosidades, né, que pessoas venham a ter sobre Kendo. E eu pensei, bom, sou uma pessoa curiosa, pensaria nisso. E a gente já trocou várias ideias, você já me falou de várias fontes, assim, eu acho que aí queria saber se você pesquisa muito, curte, dá sabe assim, fontes de informação sobre o Kendo. Sim. O que eu posso dizer? Eu faço anotações no fim do treino. Então eu anoto o que um sensei me disse, alguma impressão geral, o que eu tentei fazer no dia. Eu tenho por hábito fazer um pouquinho disso. Não estou fazendo todo o treino, mas eu já tenho isso. Gosto de frisar os pontos relevantes. Isso Além é legal. disso, eu acho que o podcast tem uma importância, porque meu objetivo é trazer pessoas, né, de Claro. diversos lugares, experiências, treinam pouco, que treinam bastante, e também aprender com elas. Ser um catalisador, né? Você não precisa ir no treino para aprender, estar lá diariamente, apesar de que isso realmente é muito importante, né? A prática. Mas essa conversa no fim do treino também é muito valiosa. Muito, muito. E muito esclarecedora. Sabe, muitas vezes eu aprendi muito conversando com senpais, senseis. É uma dica, Às vezes tem aquela sacada que você não vai ter em anos de treino, né? Mas, é só ir lá, sentar na mesa, trocar uma ideia. Exato. Nossa, isso é muito bom. Inclusive, ontem, né? Eu tava pesquisando assuntos para a pauta. E eu tava vendo alguns blogs de Kendo e eu acabo lendo, né? Então também é uma fonte de informação. Você lê alguma coisa a respeito para depois discutir. Uma ideia que era pegar um post de um blog, né? Que eu tava lendo recentemente era 50 pontos importantes segundo o sensei fulano de tal, né? Daí ele vai citando. A gente poderia fazer um programa, né? Ponto número 1. Fala o que é e
A gente discute, realmente isso é relevante, isso é importante? Sim. Qual que é o significado por trás disso? Pô, é legal. É uma forma de gerar conteúdo, né? Isso. No Kendo, gerar conhecimento, quem sabe. Gerar uma reflexão em cima disso. Pô, é legal. Tô vendo aqui esse blog, bem interessante também. Fazer movimento, né? Se as coisas estão paradas, vão continuar paradas. A gente tem que iniciar alguma coisa. E você, você já podia fazer isso pro próximo podcast, não? Tem algumas ideias aí. Algumas envolvem pessoas específicas, né? Claro, sem dúvida. Eu penso em chamar pessoas de outros dojos, né? Porque ainda você é o primeiro de fora, né? Quem ouve pensa, é o podcast lá dos caras da BK, né? Sim, me sinto honrado. Eu não quero criar essa imagem. Eu quero chamar outras pessoas diferentes. Claro, não, e é super legal. Compartilhar ideias, né? Compartilhar conhecimento. Não, sim, trocar essas experiências de dojo, acho muito bom. E aí, e você tá pensando em explorar com que... Você já tá pensando em criar uma métrica de frequência de subir esses conteúdos? Atualmente tá pelo sendo... menos um por semana, sabe? Atualmente tá sendo um por semana. Que eu particularmente acho importante. Quando tem uma regularidade, assim, porque quando você começa a abrir o teu público, né, de alguma forma você tem que fidelizar ele, e muitas vezes com uma regularidade, né, o cara já fica sabendo quando vai lançar, quando vai ter. A exemplo dos canais no YouTube, né, muitos terça e quinta, ou segunda e quarta, tal, então isso ajuda a fidelizar o público, né. A pessoa já acorda aquele dia, hoje é segunda, hoje tem. Hoje tem programa lá, eu tô entediado, o que será que eles estão falando? Qual vai ser o conteúdo? É assim mesmo. Não, total, isso ajuda muito. Nos podcasts também é similar, mesma coisa. Precisa, né, o conteúdo ele tem que ter esse planejamento, né, programação. Apesar de que, por ser uma mídia que não tá me retornando nada, só um hobby. Claro. Às vezes dá um desânimo, né, de produzir, de editar, de publicar. Tô fazendo pra 20 pessoas. Só pra minha academia, eu vi ali. Às vezes dá um desânimo, assim. Deixa quieto. Não, mas não deixa quieto não, isso é legal, mas eu super entendo. Tem coisas que eu faço ter os projetos pessoais, os filmes que eu quero fazer que, vamos dizer, não são trabalho, né? Volta e meia eu... não vou fazer isso agora que já tô com meu tempo livre, não vou... Inclusive, quando eu voltei da Coreia, eu voltei com um filme em stop motion, né? Só de fotos. Ainda não terminei ele até agora, já tem 2 anos. Não, mas vai firme, que é bem legal esse projeto de vocês. É bem legal mesmo. E uma coisa que eu achei interessante foi um detalhe, mas eu pelo menos achei bom quando aqui no blog você coloca algumas referências do que foi falado, né? Como no caso a luta do Yoneda. Eu acho que isso é bacana também. Isso é padrão de qualquer podcast. Isso é interessante, porque você pode simplesmente se bastar no conteúdo do podcast, ou se você quiser se aprofundar em algumas pautas, você tem ali acesso ao que foi dito, né? Exato. Então, eu achei isso bom. E de Kendo, acho que vai ter um monte de coisa pra puxar aí. Inclusive, eu vou procurar se o Bo postou a nossa luta. Aí eu te mando. Ixi, isso aí não vai pro ar nem a pau, hein? Não, mas é pouco pro. Eu não sei nem se ainda tá no ar. Era quando o Bo era do Dire, enfim, faz tempo. Mas como é que é? Vocês tinham um canal? Não, era o perfil dele, o profile dele. Que às vezes ele mandava, você tinha torneio, aí ele filmava, ou quando ele lutava eu filmava, sabe? A gente se filmava e depois botava no YouTube e mandava por e-mail, assim, pra galera ver. E aí ficar, nossa, como tava ruim isso. Sabe? Pra gente poder se ver de fora. Isso era um hábito bem legal.
É, sobre se ver, né? Você É, pensa que você, pô, lutei bem pra caramba. Você se assiste, meu Deus. Que horror isso aí. pô, então, isso tem direto, né? Eu acho um recurso interessante. Porque você consegue ver os seus pontos críticos, Exato. falhos, né? E muitas vezes o sensei tá falando, e aí parece que você assimilou no plano teórico, mas ainda não conseguiu educar o teu corpo para executar aquilo. E aí, cara, muitas vezes eu vejo como lapidar, sabe? Você vai lapidando, né, o movimento, a técnica. Então, ver te ajuda a entender essa forma, né? Assim, que forma você está assumindo, que postura você está tomando, ou você tomou naquele momento, né? E conscientiza mais fácil. Eu acho bem válido. Eu também gosto de ver pra corrigir as coisas. Exato. E aí nessa época com o Bo, a gente fazia bastante, assim, era uma coisa que ele puxava. E depois não, aí ficou meio solto, assim, às vezes filma, às vezes não filma, sabe? Ficou um pouco mais do momento. Certo. Acho que conseguimos esgotar um pouquinho a conversa. Foi mal, eu acho que eu falei muito mal. Mas eu espero ter ajudado. Não, falou bem. Eu vou editar pouquíssimo. Mas... Não, e tamo aí, cara. Se você precisar de alguma ajuda mesmo, você conta comigo. Se quiser pra ajudar alguma coisa no blog, algum dia se você quiser, sei lá, meter algum vídeo e tal, eu ajudo. Aí Se quiser montar um clipping, sabe? Não, eu te ajudo com o maior prazer. Quiser reunir umas imagens, a gente faz uma... Sei lá, já tem um vídeo do YouTube que você quer postar, mas o vídeo é longo, ou o vídeo não tem tudo. Enfim, que eu puder ajudar, você conta comigo. Valeu, Flávio. Tá bom? Então é isso. Fim da conversa. Até amanhã no seminário. Pode crer. Até amanhã. Falou, Grande abraço. Tchau, tchau. Bom, gravou. Então tchau.